Olá pessoal, tudo bem? De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos para a gente continuar, para a gente dar prosseguimento ao nosso curso de História de Mato Grosso com vistas a este concurso que você vai ser um vitorioso. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre os presidentes de província e suas principais realizações aqui em Mato Grosso. Ou seja, vamos falar sobre os principais governantes de Mato Grosso ao longo do século XIX, quando eles eram conhecidos como presidentes de província. No século XIX, Mato Grosso tinha essa denominação, província. E quem governava as províncias eram os presidentes de província, evidentemente. Então a gente vai apresentar um resumo com as principais realizações desses presidentes de província em Mato Grosso. Então, pessoal, é importante você que está estudando focado para esse concurso continuar com total disciplina para buscar uma aprendizagem significativa e ficar cada vez mais competitivo nesse certame. Então não se esqueça que, como dizia o nosso célebre escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, o autor do livro O Pequeno Príncipe, olha só que frase mais emblemática e tão motivadora. Uma meta sem um plano é somente um desejo. Então, qual que é a meta? A meta não é passar nesse concurso, é exatamente, a sua meta é ser servidor público, é conseguir a aprovação nesse certame, conseguir a sua tão sonhada nomeação neste concurso público. Mas não adianta só ter a meta, tem que ter uma planificação, tem que estar focado nos seus estudos. De que maneira que você vai atingir essa meta? Qual é o plano que você vai colocar em ação? Tem que ter todo o planejamento, tem que ter o seu mapa de batalha, com as aulas que você vai assistir, com os resumos que você vai fazer, com os seus mapas conceituais, com a bateria de questões que você vai fazer as resoluções. Tudo isso vai te ajudar a concretizar o seu sonho. Tudo isso vai ajudar você a atingir a sua meta, o seu alvo, que é a sua aprovação. Para isso, precisa necessariamente se dedicar com afinco. Tem que arregaçar as mangas e buscar essas conquistas. Muito bem, pessoal. Vamos falar então sobre a história de Mato Grosso ao longo do período imperial. Quando a gente fala de período imperial, evidentemente nós estamos falando do contexto histórico que vai de 1822, data da emancipação política brasileira, até 1889, quando temos o advento da proclamação da República. Então este lapso temporal é chamado de período imperial. Vai de 1822 a 1889, portanto. O período imperial, por sua vez, ele encontra-se subdividido. Tem 3 etapas. A primeira delas é chamada de Primeiro Reinado. Corresponde ao governo de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. No meio, ali na transição do primeiro para o segundo reinado, tem uma fase chamada de período regencial, ou regências. E depois vem o segundo reinado, que corresponde ao período de governo de Dom Pedro II. Então esse é o período imperial brasileiro. No que tange a Mato Grosso, pessoal, nós temos entre 1821 e 1823, uma dualidade administrativa, na medida em que Cuiabá e Vila Bela estavam em disputa política. Então nós temos aqui, olha só, Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso, e Cuiabá, a sua grande rival,
no que tange ao controle político. Então teremos uma dualidade administrativa a partir de 1821. Em 1821, a elite cuiabana deu uma rasteira no último governador de Mato Grosso do período colonial. O último capitão-general de Mato Grosso do período colonial foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Ele foi destituído do poder por um golpe organizado pela elite econômica de Cuiabá, que almejava a transferência da capital, alegando como fator agravante que fazia com que os mesmos buscassem fincar a capital em Cuiabá, o aspecto da insalubridade guaporeana. Você lembra aí, na aula sobre a fundação de Vila Bela, que Rolim de Moura construiu Vila Bela às margens do rio Guaporé, numa região bastante insalubre, né? Como assim insalubre? Numa região que fazia mal à saúde, numa região em que tinha a ocorrência de doenças tropicais, dentre elas a famigerada maleita, a malária, pessoal, que inclusive causou grandes baixas demográficas na região, vitimando até mesmo 2 governadores de Mato Grosso. 2 governadores de Mato Grosso faleceram em decorrência da malária. Foram eles João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Manuel Carlos de Abreu Menezes. Beleza, tudo bem, eu lembro disso tudo. Lembro que o senhor falou sobre isso aí, tio Ed. Mas tem o seguinte, professor, por que acontece esse movimento aí? Gente, Cuiabá sempre foi mais populosa e podemos dizer também mais rica e mais importante do que Vila Bela. Então a gente tem o seguinte contexto, olha só, Cuiabá e Vila Bela, Cuiabá como sendo a capital de fato, que afinal de contas, os governantes, os últimos governadores do período colonial passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que em Vila Bela. Então, Cuiabá a capital de fato e Vila Bela a capital de direito. A capital era no Vale do Guaporé, mas que na verdade os últimos governantes do período colonial, que foram lá o Doenhausen e Gravenberg, João Carlos Augusto Doenhausen e Gravenberg. Olha o nome da fera, meu. E esse governador foi o que mandou construir a Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá e também o Hospital São João dos Lázaros, um leprosário. Beleza? Esse é o penúltimo, que fazia muitas festas em Cuiabá. E o último foi Francisco de Paula Magesse de Carvalho. Essas 2 figuras aí passavam mais tempo residindo em Cuiabá do que na capital, por isso que tem essa dualidade. Cuiabá como capital de fato e Vila Bela capital de direito, até que em 1821, aproveitando-se da ausência do governador, a elite cuiabana dá um golpe e transfere a capital para Cuiabá. Mas Vila Bela tentou resistir. Então, durante esse período, que vai até 1823, nós temos uma dualidade administrativa, 2 capitais para Mato Grosso. Havia uma junta governativa em Cuiabá e uma junta governativa em Vila Bela. Então aí, 1823, o imperador Dom Pedro I vai ratificar Cuiabá como a capital de Mato Grosso. Vai seguir ali os conselhos de seu ministro José Bonifácio de Andrade e Silva e vai colocar Cuiabá como a capital de fato de Mato Grosso. Posteriormente, pessoal, já em 1835, num dos primeiros atos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nós temos então a consolidação de Cuiabá como a capital. Beleza?
Então olha só as datas. 1821 é o golpe feito pela elite cuiabana, transferindo a capital para Cuiabá. 1823 é o reconhecimento por parte do imperador Dom Pedro I. E 1835, já no período regencial, nós temos a aprovação da lei de autoria do deputado João Poupino Caldas. Lembra dele, da Rusga? Pois é, ele é o deputado que é autor do projeto de lei que consolidou Cuiabá definitivamente como a capital de Mato Grosso. Então fica atento, nós temos o início do período imperial brasileiro, aí uma certa dualidade administrativa entre Cuiabá e Vila Bela, com vitória de Cuiabá, definitivamente a capital de Mato Grosso. Então vamos lá, pessoal, recapitulando aqui. O período imperial é dividido basicamente em 3 etapas. A primeira delas é conhecida como Primeiro Reinado. Corresponde ao governo deste que aparece aqui na lousa. É, o romântico, né? O apaixonado Dom Pedro I. Dom Pedro I, o primeiro imperador brasileiro. Governou de 1822 até 1831, quando ocorreu a sua abdicação em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, que à época contava com apenas 5 aninhos. Não podia assumir ainda essa responsabilidade. Então o que acontece? São convocadas regências, ou seja, os políticos do parlamento brasileiro governam o país em nome do herdeiro do trono, que ainda é menor de idade. Esse período turbulento vai até 1840. 1840, amiguinhos, acontece a antecipação da maioridade do herdeiro do trono. Olha ele aqui, ó, ainda era um gurizinho, né? Tava com 14 para 15 anos de idade. O nosso bom e velho Dom Pedro II. Aconteceu o famoso golpe da maioridade, que foi a antecipação da posse do imperador Dom Pedro II, que vai dar início ao Segundo Reinado, que durou quase meio século. Vai de 1840 até 1889, quando ocorreu a proclamação da República no Brasil. Legal. Quais são as características políticas desse período imperial brasileiro aqui na província de Mato Grosso, hein, tio Ed? Conte-me tudo. Não me esconda nada. Tá aí para você. Transferência da capital para Cuiabá. Você lembra? A primeira capital de Mato Grosso foi Vila Bela, até 1821. Aí nós temos uma dualidade administrativa, quando a capital é definitivamente colocada em Cuiabá. Temos ainda a aprovação da Constituição que vigorou durante o período imperial inteiro. A Constituição de 1824, pessoal. Essa Constituição foi outorgada, viu? Uma Constituição outorgada, ou seja, imposta. Constituição que estabelecia 4 poderes, voto censitário, o regime de padroado e tal e coisa e tal. Constituição de 1824, aqui em Mato Grosso, 10 anos depois, aconteceu um importante movimento social e político que marcou a disputa entre as elites. É um movimento de caráter elitista, envolvendo a Sociedade dos Zelosos da Independência, os liberais, contra a sociedade filantrópica, os caramurus ou conservadores. Esse movimento, que é um dos capítulos mais violentos da história de Mato Grosso, é conhecido como Rusga, e a gente já falou sobre a Rusga aqui no módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Se você tem alguma dúvida, volta lá na aula para assistir, que vale a pena. Vale a pena porque a aula tá show de bola.
Temos também, pessoal, a criação das assembleias legislativas. Olha só, pessoal, as assembleias legislativas foram criadas no ano de 1834 através do famoso ato adicional. O ato adicional é um conjunto de medidas que foram incluídas na Constituição de 1824. Entre essas medidas estava uma certa autonomia, o sonho das províncias, que era o desejo do federalismo. De certa maneira foi realizado com a criação das assembleias legislativas, criadas em 1834 e começaram a funcionar, começaram a atuar a partir do ano seguinte. Acabei de falar que um dos primeiros atos da recém-empossada Assembleia Legislativa de Mato Grosso, lá no longínquo ano de 1835, foi a consolidação de Cuiabá como capital de Mato Grosso, num projeto de lei de autoria de João Poupino Caldas. Maravilha! Durante o século XIX, nós temos também um grave problema que é enfrentado pela província de Mato Grosso, que diz respeito ao seu isolamento político-econômico. É verdade, pessoal. Mato Grosso, nesse contexto histórico do século XIX, até meados do século XIX, até o advento da abertura da navegação através do Rio Paraguai, Mato Grosso enfrentava sérias dificuldades de comunicação com a capital do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro, por conta das distâncias, por conta desse isolamento político, dessa estagnação econômica vivenciada pela província de Mato Grosso. Não é à toa que este território chegou a ser chamado de a Sibéria tropical, pessoal. Olha só, olha o grau de isolamento da província de Mato Grosso. Isolamento este que começou a ser superado a partir do momento em que foi franqueada a navegação através da Bacia Platina, no ano de 1856, depois de longas e árduas tentativas, finalmente o Império Brasileiro conseguiu a autorização da República do Paraguai para garantir a navegação platina, fator fundamental para a comunicação com a isolada província mato-grossense. O capítulo mais importante da história de Mato Grosso durante o século XIX é, sem dúvida, a ocorrência da Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, que teve Mato Grosso como cenário da guerra. Mato Grosso fez parte do teatro de operações da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. O território de Mato Grosso chegou a ser invadido e ocupado pelas forças inimigas ali no finalzinho do ano de 1864. A região de Corumbá, Dourados, Nioaque, Bela Vista foi assenhorada pelo exército de Solano Lopes, o exército paraguaio. Após a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, nós temos um período de maior dinamismo econômico e social em Mato Grosso, quando nós temos aí a exportação de matérias-primas. Entre essas matérias-primas, podemos destacar a erva mate, a poaia, o látex, derivados da produção de gado. Temos ainda a importação de produtos industrializados. Esses produtos industrializados vinham da Europa, importados por quem? Pelas casas comerciais, que surgiram
nas 3 principais cidades mato-grossenses desse período, pós-Guerra do Paraguai. Quais eram as 3 principais cidades mato-grossenses do final do século XIX? Respectivamente, Corumbá, Cuiabá e Cáceres. E nós temos também aqui, pessoal, uma imigração para a província de Mato Grosso. Após a Guerra da Tríplice Aliança, muitos paraguaios cruzaram a fronteira e vieram fixar residência em Mato Grosso. E também com a reabertura da navegação através da Bacia Platina, tivemos a entrada de imigrantes, inclusive muitos oriundos ali do Império Turco-Otomano, pessoal. Vem uma galera boa, os sírio-libaneses vêm também fixar residência, sobretudo na porção sul da província de Mato Grosso, a região de Corumbá. Afinal de contas, Corumbá teve um grande dinamismo econômico após a Guerra da Tríplice Aliança e o estabelecimento da livre navegação pelo Rio Paraguai e também das casas de comércio, ora bolas, não podemos esquecer. Maravilha! Olha só, pessoal, temos ainda como características importantes aí, ó, vamos falar dos presidentes de província. Afinal de contas, nossa aula deve abranger a atuação, ou pelo menos as principais realizações dos presidentes de província em Mato Grosso. Quem que eram esses presidentes de província? Eles eram pessoas, sobretudo militares, né, mandados aqui para Mato Grosso, nomeados diretamente pelo imperador. Olha o imperador aqui, gente. Olha o imperador aqui na lousa. Olha aqui o Dom Pedro II aqui. Olha as barbas do imperador. Pelas barbas do imperador. Olha só, pessoal. Isso aqui é o imperador Dom Pedro II. Ele era o responsável pela nomeação dos presidentes de província. Então entendam, esses presidentes de província não eram eleitos pela população da província de Mato Grosso. Muito pelo contrário, eles recebiam uma carta de nomeação diretamente do imperador brasileiro. O imperador Dom Pedro II, então, nomeava esses presidentes de província que vinham para cá e vinham governar Mato Grosso. Um detalhe importante: esses presidentes de província não possuíam mandato, pessoal. Não possuíam mandato. Você tem hoje o governador que tem 4 anos de mandato, não é isso? Claro, ele tem 4 anos de mandato, pode concorrer a uma reeleição. É assim que funciona a legislação eleitoral no Brasil. Olha, naquela época do Império não era assim não. Quem nomeava o presidente da província era o imperador. E esse presidente de província não tinha mandato, ou seja, eles podiam ser exonerados a qualquer momento ou simplesmente podiam também pedir seu afastamento à revelia. Pessoal, não é brincadeira não. Teve presidente aqui na província de Mato Grosso que ficou um dia no poder, nem esquentou a cadeira de presidente de província, não é isso? Não teve, então, nem deu tempo de fazer nada, né? Os interinos eram escolhidos pela Assembleia Legislativa. Então, esses interinos, por exemplo, esses que ficam um dia, ficam uma semana, ficam um mês, geralmente são interinos, até que chegue o efetivo. O efetivo era nomeado pelo imperador. Esses presidentes de província possuíam poderes jurídicos, políticos e administrativos. Ao todo foram 66 presidentes de província em Mato Grosso. Olha, não é brincadeira não, pessoal. 66 presidentes de província em Mato Grosso. Dá uma média aí, ó, em torno de 1 ano para cada presidente de província, só para você ter uma ideia de quantos presidentes vieram para cá. Vamos começar falando sobre José Saturnino da Costa Pereira,
que governou a província de Mato Grosso entre 1825 e 1828. Ele também foi senador por Mato Grosso. O outro aqui importante é um dos cabeças da rua, João Poupino Caldas, olha ele aqui, que ficou no poder de forma interina, podemos dizer, 1834, durante a ocorrência da Rusga. Ele é autor do projeto de lei que ratificou Cuiabá como capital de Mato Grosso no ano de 1835. Temos ainda Antônio Pedro de Alencastro, que é justamente o presidente de província responsável pela repressão da Rusga, presidente nomeado pela regência no Rio de Janeiro, que veio para cá, para Cuiabá, para fazer a repressão ao movimento da Rusga. Inclusive, ele foi o responsável pela prisão do padre Ernesto Barreto, pessoal. Padre Ernesto Barreto, que foi preso enquanto celebrava uma missa na Catedral de Cuiabá. Olha só que coisa que refletiu muito mal junto à sociedade cuiabana. O padre Ernesto acabou sendo condenado ao exílio para o Uruguai, inclusive, viu, pessoal? Para Montevidéu. Olha só, o padre Ernesto era uma figura muito querida na sociedade cuiabana e ele possuía alguns jornais. Nesse jornal, ele descia a lenha no presidente da província. Esse é o real fato que levou à prisão do padre Ernesto. Mas, na verdade, ele foi preso porque o padre Ernesto tinha família. Ele tinha esposa e tinha vários filhos, hein, pessoal? O padre Ernesto não era brincadeira, não. Ajoelhou, tem que rezar com ele, viu? Olha o outro governador, outro presidente de província importante, José Antônio Pimenta Bueno, que também foi presidente de província aqui em Mato Grosso e o responsável pela criação da primeira tipografia mato-grossense, pessoal. Olha só. Temos agora esta figura importantíssima, atenção para esta figura, Augusto Leverger, que exerceu a chefia do poder provincial de Mato Grosso por 5 vezes, né? O cara é penta. 5 vezes na presidência da província de Mato Grosso, Augusto Leverger, francês de nascimento, brasileiro de coração. Ele foi o principal responsável pela defesa da capital mato-grossense durante a ocorrência da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. O Augusto Leverger, o futuro barão de Melgaço, foi o responsável pela formação do Batalhão dos Voluntários da Pátria, que ficaram ali na região das Colinas de Melgaço, protegendo a capital de Mato Grosso de uma possível invasão paraguaia que, a bem da verdade, jamais aconteceu. Ele foi um importante pesquisador, escreveu 36 obras de história e geografia de Mato Grosso, obras estas que foram publicadas pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, fundado no ano de 1919 pelo então governador de Mato Grosso, Dom Francisco de Aquino Correia, o Dom Aquino. Perfeito? Então, temos até a Casa Barão que é a sede da Academia Mato Grossense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Olha só que coisa! Augusto Leverger recebeu, ao final da Guerra do Paraguai, o título honorífico do próprio imperador Dom Pedro II. Recebeu, então, o título de Barão de Melgaço. E hoje a gente tem aí, 2 municípios em Mato Grosso que são homenagens a Augusto Leverger. Os municípios de Barão de Melgaço e Santo Antônio de Leverger. Olha só que coisa importante, olha que coisa imponente. Outro importante governador de Mato Grosso, também do contexto da Guerra do Paraguai,
foi José Vieira do Couto de Magalhães. O Couto Magalhães, pessoal, que governou a província de Mato Grosso no ano de 1867. É um dos responsáveis pela expulsão das tropas paraguaias do território mato-grossense, a famosa retomada de Corumbá, que aconteceu em 13 de junho de 1867, que teve o comando lá do Antônio Maria. Perfeito? Outro aspecto importante do governo de Couto Magalhães foi a fundação do campo que levava o seu nome, o Campo Couto Magalhães, que é o núcleo inicial da cidade de Várzea Grande. Então, olha só, a fundação de Várzea Grande era um campo, Campo Couto Magalhães, para prisioneiros paraguaios. Os paraguaios que residiam em Cuiabá durante o contexto da Guerra do Paraguai e que trabalhavam no corte da carne foram transferidos para o outro lado do rio, nesse acampamento militar. Esse acampamento militar que acabou originando a nossa cidade vizinha de Várzea Grande. A fundação é 15 de maio de 1867. Portanto, Várzea Grande acabou de completar 150 anos. Fundada por Couto Magalhães. Outro importante presidente de província ainda, José Maria de Alencastro, que foi o responsável pelo abastecimento de água da capital mato-grossense, Cuiabá, e também pela construção do primeiro jardim público da capital, que não poderia ter um outro nome, né? A Praça Alencastro, no centro histórico de Cuiabá, ali junto ao prédio da atual Prefeitura de Cuiabá, a Praça Alencastro. Homenagem aqui ao José Maria Alencastro. Temos ainda, quem mais? Almeida Gama Lobo Coelho Dessa. Durante o seu governo, lá em 1883-84, nós tivemos a conclusão do Arsenal de Guerra. O Arsenal de Guerra atual, Sesc Arsenal, também no Porto, em Cuiabá. E tivemos também a visita da expedição do cientista alemão Carl von den Steinen, que veio para Mato Grosso pesquisar a fauna, a flora mato-grossense. O alemão von den Steinen, expedição científica. Olha só que coisa interessante também, pessoal. Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República do Brasil, né? O Marechal de Ferro. Olha só que curiosidade legal. Ele também foi presidente da província de Mato Grosso. Antes de ser presidente da República, o Marechal de Ferro também foi governador aqui em Mato Grosso, gente. Entre 1884 e 1885, o Marechal de Ferro esteve por aqui. Ele é o grande responsável pela consolidação da República. Ele fez parte da chamada República da Espada. Os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares, eram marechais. O Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto, antes de ser presidente da República, antes de ser o Marechal de Ferro, o consolidador da República no Brasil, o cara foi presidente da província de Mato Grosso. Olha só que honra. Um dos filhos do Floriano Peixoto nasceu em Cuiabá, gente. Olha só. Certa vez, no Rio de Janeiro, o Floriano Peixoto foi perguntado por um amigo: mas vem cá, presidente Floriano Peixoto, você foi presidente também da província de Mato Grosso, não é? Você residiu em Cuiabá. Onde fica Cuiabá, afinal? E ele deu uma resposta significativa. Ele disse: Cuiabá? Você quer saber onde fica Cuiabá? Então eu vou lhe dizer. No fim do mundo tem um rio. Atrás desse rio é que fica Cuiabá. Olha só o que o Floriano Peixoto
falou que Cuiabá ficava no fim do mundo, né? Ei, Marechal de Ferro, muito bem. Vamos então agora, pessoal, conferir algumas questões importantes concernentes à atuação dos presidentes de província de Mato Grosso ao longo do século XIX. Vamos lá. Primeira questão, olha só. A falta de força policial disponível tem sido sério obstáculo à dispersão e extinção dos quilombos nas cabeceiras do Rio Manso. Trato, porém, de meios de batê-los e extingui-los inteiramente, prendendo os escravos fugidos, desertores e criminosos que ali se acham. Bom, esse aqui é um relato do chefe de polícia interino da província de Mato Grosso, Ernesto Júlio Bandeira de Melo, ao Conselho Barão de Três Barras, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça de Cuiabá, 29 de março de 1871. Portanto, aqui, pessoal, é após a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Qual que é o tema que está sendo falado aqui, pessoal? Aqui é o depoimento de um chefe de polícia aqui da província de Mato Grosso falando sobre os quilombos existentes na cabeceira do Rio Manso, o famoso quilombo do Rio Manso. Está falando também da falta de força policial para detê-los, para recapturar esses fugitivos e criminosos que ali se estabeleceram. Pessoal, lembra da nossa aula sobre os quilombos em Mato Grosso, que nós dissemos que era o papel do Estado promover a organização de expedições militares de busca e de repressão aos quilombos? Beleza. Então foi isso que aconteceu também aqui em Mato Grosso. Então vamos lá. A partir da leitura do texto acima, analise as afirmativas. Bom, a primeira afirmativa diz o seguinte: existiram quilombos em Mato Grosso. Existiram quilombos em Mato Grosso? Claro, existiram inúmeros quilombos em Mato Grosso. Quilombo do Quariterê, ou Piolho, Aldeia Carlota, Quilombo Seputuba, Quilombo Pindaituba, Quilombo do Rio Manso, Cansanção, Quilombo da Jangada, Quilombo do Mata Cavalo, entre outros. Item 2. Escravos fugidos foram tratados como criminosos. Sim, exatamente. Se eles fugiam à lei vigente, à lei escrata que vigorava nessa época, eles eram considerados criminosos. O item 3 diz que não havia escravidão em Mato Grosso. Ah, para com isso. Claro que existiu escravidão em Mato Grosso e eles estavam atuando em várias atividades econômicas. E o item 4 diz que resolver os problemas provocados pelas fugas de escravos era responsabilidade exclusiva dos proprietários de engenho. Falso, pessoal. Quem que também era responsável por combater os quilombos? As autoridades policiais e principalmente os presidentes de província. Os governantes também tinham a incumbência de combater esses agrupamentos quilombolas. Beleza? Então temos duas afirmações corretas e duas afirmações incorretas. VV, FF. Então, estão corretas as afirmativas. Vamos lá, quais são elas? 1 e 2, né, pessoal? Exatamente, 1 e 2. Letra D. Letra D de Deus. Maravilha. Vamos para a próxima aqui, gente. Durante o período colonial, até o período que antecedeu o segundo reinado, os portugueses enfrentaram grandes dificuldades para se manterem na região do atual estado de Mato Grosso. Em relação ao assunto, é incorreto. Incorreto. Eu estou falando aqui, pessoal, essa questão aqui que caiu no concurso da Politec, veja só, está falando sobre o processo de consolidação
da ocupação territorial de Mato Grosso, desde o período colonial, ao século XVIII, até o momento que antecede o Segundo Reinado, ou seja, início do século XIX. As grandes dificuldades aí enfrentadas nesse processo. E o comando da questão pede que você identifique justamente a afirmação incorreta. Precisamos ficar atentos aí. Letra A. O Tratado de Madrid, 1750, reforçou a soberania de Portugal sobre o território. Sim, nós vimos que no processo de expansão territorial portuguesa, inclusive com a conquista do território que deu origem a Mato Grosso, tornou-se necessário a assinatura de novos tratados de limites. O principal deles, assinado em janeiro de 1750 entre as coroas ibéricas, Portugal e Espanha, foi o Tratado de Madrid, caracterizado pelo princípio do uti possidetis. Verdade. Alternativa B. O incremento do bandeirismo paulista garantiu a ocupação do território à coroa portuguesa, ao mesmo tempo em que ameaçou o controle desta sobre a região. Então, olha só, pessoal, o incremento do bandeirismo paulista garantiu a ocupação do território à coroa portuguesa? Sim, garantiu porque expandiu. Lembra que até usei um termo sem querer querendo? Os bandeirantes expandiram o território. Houve um avanço sobre os domínios espanhóis. Por exemplo, o Mato Grosso, de acordo com os preceitos do Tratado de Tordesilhas, deveria ser domínio espanhol. Mas em razão do avanço dos bandeirantes, o que vai acontecer, pessoal? Esse território vai aumentar, garantindo a ocupação desse território por parte da coroa portuguesa. Só que ao mesmo tempo, pessoal, o que vai acontecer ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, nós temos aí uma disputa envolvendo esses sertanistas que descobriram ouro em Cuiabá com as autoridades metropolitanas. Você se recorda muito bem que antes de se estabelecer em Cuiabá, o capitão-general da capitania de São Paulo tratou de retirar do seu caminho dois possíveis adversários, dois fortes adversários políticos. Quem eram eles? João e Lourenço Leme, os irmãos Lemes, que eram os mais importantes comerciantes e mineradores estabelecidos em Cuiabá. Então, de certa maneira, a atuação dos bandeirantes foi ótima para os portugueses. Descoberta de ouro, expansão territorial, mas ao mesmo tempo representou uma certa dificuldade, ameaçou o controle metropolitano sobre essa região. Tanto é que Rodrigo César de Menezes teve que eliminar João e Lourenço Leme antes de vir para Cuiabá. Próxima afirmação aqui, gente. A criação da capitania de Cuiabá em 1748 visava estruturar o poder real e proteger as fronteiras contra os espanhóis. Olha só, gente, a capitania de Mato Grosso, a capitania, olha só, Carta Régia, vamos colocar aqui, pingo nos is, hein, pessoal? Carta Régia de 9 de maio de 1748 determinou a criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, com Y e tudo, viu? Criação da Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Esse era o nome que foi criada a capitania. Então, portanto, quando fala aqui, ó, Capitania de Cuiabá, está se referindo ao nome oficial que tinha, Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Por que Capitania de Mato Grosso e Cuiabá, professor? Numa referência às minas descobertas anteriormente. As minas de Cuiabá, 1722, e as minas
de Mato Grosso, década de 1730, beleza? Então, por isso que foi criada um desmembramento da Capitania de São Paulo, que deu origem à Capitania de Mato Grosso e Cuiabá. O objetivo qual era? Defesa da fronteira oeste, junto ao domínio espanhol. Então tá correta a letra C também, viu? Tá correta a letra C. Letra D diz que a rusga se caracterizou como movimento de luta dos brasileiros contra os portugueses na região. Você se lembra da nossa aula sobre a rusga, em que nós falamos que ela foi essencialmente um movimento de caráter nativista, na medida em que voltou-se contra os estrangeiros, portugueses e demais adotivos que viviam em Cuiabá e que controlavam o comércio. Lembra que houve inclusive saques, roubos e até assassinatos dos bicudos, termo pelo qual eram conhecidos os portugueses? Sim, então pode ser considerado um movimento nativista. Voltou-se contra os portugueses. Verdade também. Então, galera, por exclusão, temos a letra E como a única incorreta. Mas vamos ler. O poder colonial na região deslanchou grande ofensiva contra o índio, expropriando o índio, escravizando o índio, matando os índios, que eram contra o avanço da colonização. Poupando, contudo, os negros rebelados. Ah, os negros rebelados foram poupados? Claro que não. Os governos coloniais e também os presidentes de província organizavam expedições militares com o objetivo de destruir os quilombos. Então essa é incorreta. A alternativa incorreta é a letra E. Muito bem. Vamos para a próxima. O presidente da província de Mato Grosso, João José Pedrosa, em 1878, falando à Assembleia Legislativa Provincial, apontou as dificuldades para o desenvolvimento econômico, entre elas a baixa densidade populacional da província. Uma das propostas do presidente para a solução do problema, seguindo o exemplo de São Paulo, foi... Entenda aqui, vamos prestar atenção no enunciado, que você já mata a questão antes de ler as alternativas. Vamos lá? Olha só, diz que o presidente da província de Mato Grosso, lá ó, 1878, o cara está falando para a Assembleia, para os deputados da Assembleia Legislativa. Ele está falando sobre dificuldades do desenvolvimento econômico da província de Mato Grosso. E ele cita entre os fatores causadores de tal dificuldade a baixa densidade populacional. Fala, olha, é um território muito grande e uma população diminuta. Isso dificulta enormemente o crescimento da economia mato-grossense. A saída, temos uma saída. Vamos seguir o exemplo de São Paulo. Qual que é o exemplo de São Paulo aqui, gente? São Paulo recorreu a quê nesse contexto? Olha aqui, ó. Olha o contexto. Finais do século XIX. São Paulo recorreu à imigração europeia, não foi isso? Foi isso. Os imigrantes europeus, aí, italianos, espanhóis, vêm para o Brasil em substituição à mão de obra escrava africana, que estava em vias de abolição. Você sabe que ao longo da segunda metade do século XIX foram aprovadas várias leis abolicionistas. Vamos recapitular? 1850, Lei Eusébio de Queiroz. 1871, Lei do Ventre Livre. 1885, Lei dos Sexagenários. E 1888, a Lei Áurea. Então, gente, olha só. São Paulo promoveu a imigração europeia. Então, se o cara fala, vamos seguir o exemplo de São Paulo, ele está falando aqui para os deputados da Assembleia Legislativa que deveria se criar um crédito, criar um incentivo para a vinda
para o estabelecimento de imigrantes europeus para promoverem o desenvolvimento. Até porque, gente, percebemos nessa fala do presidente da província de Mato Grosso um tom bastante preconceituoso em relação à população local, comungando, de certa maneira, com o pensamento dos cientistas e viajantes que passaram por Mato Grosso ao longo do século XIX, entre eles o próprio Carl von den Steinen, mas antes dele passaram aí ao São Langsdorff, por exemplo, não é? Passou Bartolomé Bose, passou por aqui também. Então, olha só, o que acontece aqui, pessoal? Há uma visão calcada num etnocentrismo europeu, de não ver a população de Mato Grosso com condições de promover o desenvolvimento. Falava que havia um nível cultural bastante atrasado, que esse território só conheceria o progresso com a vinda de pessoas com uma mentalidade mais evoluída, se é que você me entende. Então está falando que o território só iria desenvolver-se a partir do momento que viessem brancos para colonizá-los. Perfeito? É um pensamento bastante preconceituoso, arraigado num etnocentrismo europeu. Vamos conferir então aqui, pessoal, qual foi a solução? Seria a atração dos grupos industriais localizados nas áreas litorâneas? Então essa é a solução que o presidente da província está falando? Ah, vamos trazer indústrias de São Paulo para se instalarem aqui em Cuiabá. Não é essa a saída que ele está falando. Será que é a letra B? O estímulo à população local para o casamento e a geração de filhos? Incentivar o casamento? Ó, vamos casar aí, galera, vamos casar e vamos crescei-vos e multiplicai-vos. Vamos investir aí no crescimento demográfico. Não, não é essa a alternativa aí que o presidente da província está falando. Seria a letra C, o estabelecimento de uma política de colonização que trouxesse para Mato Grosso imigrantes estrangeiros? Ah, aí sim, pessoal, é isso que ele está dizendo quando ele fala vamos seguir o exemplo de São Paulo. Ele está falando sobre imigração. Essa é a alternativa correta. Política de colonização calcada no incentivo à vinda de imigrantes estrangeiros para a província de Mato Grosso. Ainda tem a letra D. A catequização dos índios e sua inclusão nas relações comerciais e industriais existentes. Olha só, colocar os índios na chefia das atividades de comércio e indústria na província de Mato Grosso. Claro que não, né? Absurda. E letra E, o fortalecimento das relações comerciais com as demais províncias do Império e com países vizinhos. Vamos fazer um intercâmbio comercial aqui com as repúblicas vizinhas, Paraguai e Bolívia. Não. O que ele está dizendo para solucionar o problema da baixa densidade populacional seria promover uma política de colonização que atraísse para Mato Grosso imigrantes estrangeiros, de preferência europeus. Muito bem, então aqui a alternativa C, tá aí para você, a alternativa C é a alternativa correta nessa questão. Muito bem, pessoal. Olha, eu acredito que se caiu alguma questão referente aos presidentes de província de Mato Grosso e suas principais realizações, vai abordar algum aspecto relativo à Guerra da Tríplice Aliança. Por exemplo, a atuação do Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, que foi o responsável pela defesa da capital mato-grossense durante esse conflito e exerceu o cargo de presidente dessa província por 5 vezes. Maravilha, pessoal! Grande lance é continuar estudando com antecedência, planejamento e foco. Afinal, meus camaradas, ninguém passa em concurso público só assistindo a Netflix. Você vai passar no concurso público
assistindo às videoaulas do LAC Concursos, a melhor preparação para esse concurso, a melhor relação custo-benefício do mercado. Por toda parte, o tempo todo, só dá LAC Concursos junto com você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! Clique LAC.